Sexta-feira, ao vivo aqui na TV Paranaíba. A gente sabe o quanto uma alimentação saudável nos ajuda, né? A evitar doenças, a dormir bem, a espantar certos desconfortos. Mas tem gente que pode ficar obcecado com esse estilo de alimentação e aí vem um transtorno chamado de ortorexia nervosa. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Daniela Costa, que é nutróloga e está com a gente aqui, principalmente para saber. Daniela, obrigada por ter vindo, viu? Eu te agradeço mais uma vez o convite. Para saber como identificar e para participar dessa conversa com a gente, eu vou convidar você pelo 99897.000, participe, tá bom? Como identificar, né? Porque a gente quer uma alimentação saudável, equilibrada, é o conselho e a orientação que vocês dão sempre pra gente, mas como identificar que pode ser a ortorexia? O que significa isso? Então, a ortorexia, na realidade, ela ainda não foi classificada como um transtorno alimentar de fato, pelo Manual das Doenças Psiquiátricas da Associação Americana de Psiquiatria, né? A gente chama esse código de DSM-5. Mas os especialistas hoje já estão tratando, né, casos de ortorexia, apesar de não estar nesse manual, que classifica as doenças de uma forma clássica. E a ortorexia, muitos falam ortorexia nervosa, na realidade, é um transtorno alimentar que se difere um pouco dos outros transtornos alimentares que a gente já conhece e que já são classificados nesse manual, como a bulimia, a anorexia, porque a ortorexia, ela não está centrada diretamente na busca por uma forma física, estética mais bonita, né? Naquela fixação pelo corpo e nem pela perda de peso. Ela pode até começar com esse intuito. Se a pessoa está preocupada em perder peso, se ela está preocupada com a estética corporal, pode ser que a partir disso ela desenvolva uma preocupação exagerada com o comer saudável. E o comer saudável é relacionado não somente a estar com um prato mais variado, a uma alimentação mais adequada. Alimentação de verdade, assim. Alimentação de verdade. Realmente vira uma preocupação excessiva e que começa a provocar consequências, inclusive psicossociais, né? Porque o paciente, quem vai ao nosso consultório, que a gente vai identificando esse problema, ele começa a se preocupar se o alimento é orgânico ou não, se o alimento tem herbicidas, pesticidas ou não, se é um alimento que foi cultivado de forma ecologicamente saudável, e isso vai tornando essa pessoa com dificuldades, inclusive de relacionamento social. O comportamento social pode alterar, e a gente começa a identificar isso quando esse paciente ou até familiares do paciente começam a dizer que ele começa a se isolar das outras pessoas. Não ou é então convidado para sair, para passear, né? ele começa a ter esse tipo de comportamento, né? Desde levar uma marmita até uma determinada festa, né? Não comer aquilo que está na festa. Isso é um pouco velado, não me parece, né? Não nos parece ser um problema. Mas quando começa a afetar a vida do indivíduo, das pessoas que o cercam, ele se isola, ele não se mistura com outras pessoas que não comem como ele quer catequizar as pessoas no sentido de esse é o jeito correto e então ele quer obrigar as pessoas a comer como ele, porque não existe uma outra opção a não ser essa. Né? Esse transtorno, Mônica, ele começou a ser identificado, a ser falado em 1996 por um professor, um médico norte-americano chamado Steven, acho que Brownson, se não me engano, eu não tenho certeza do nome. E de lá para cá foram sendo desenvolvidos alguns estudos. Até 2011, 2012 se falava muito pouco. Hoje a gente identifica isso também por um excesso de divulgação de corpo saudável ou perfeito, principalmente pela mídia e as redes sociais, né? Aquele corpo, porque cada um de nós tem um tipo de corpo. E aí se propaga aquela magreza excessiva, aquela, não é? Isso. E isso vai fazendo com que as pessoas fiquem obcecadas. Obcecadas. Então, isso não seria o centro da ortorexia, né? A anorexia, a bulimia, a preocupação com o peso, com a estética, é mais preocupante. Mas é a partir dessa divulgação pelas mídias, pelas redes sociais, que isso ficou mais evidente, né? E no consultório a gente começa a identificar isso. Mas a ortorexia, o paciente com ortorexia, ele é mais preocupado com se alimentar, porque ele se preocupa com uma saúde.
né? Partindo desse ponto, se ele preocupa com a saúde, eu diria que, pelo menos de experiências de consultório, é um paciente que, se a gente identifica ele com esse comportamento mais no início, a abordagem é mais tranquila do que os outros transtornos alimentares. E como é essa abordagem? Por exemplo, é um encaminhamento para uma psicoterapia? Como que é isso, Sim, Daniela? aí o tratamento da ortorexia, ele é multidisciplinar, como de quaisquer outros transtornos alimentares. Então, o médico, nutrólogo, como é o meu caso, outros profissionais de saúde, como o psicólogo, a nutricionista e, em alguns casos, até o psiquiatra, devem trabalhar juntos para cuidar desse paciente. E, geralmente, é um paciente que aceita com mais facilidade a abordagem, a intervenção. Se a gente vai mostrando para ele que isso prejudica o comportamento social, familiar, que começam a criar restrições que impedem a vida, né? Que a questão da alimentação saudável não é só fisiológica, né? Não é só tratar, não é só uma coisa orgânica, de tratar o alimento, de classificar o alimento em bom e ruim. A gente tem que considerar algumas coisas que são muito necessárias na vida, que é o prazer em comer, né? E esse prazer em comer, para quem é portador da ortorexia, praticamente não existe, né? Não, é como se o prazer fosse uma coisa proibida, né? Para a saúde. Saúde e prazer não são possíveis de conviver juntos. Então, essa abordagem é multidisciplinar e geralmente é bem eficaz. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa com a Daniela Costa, que é nutróloga, trazendo pra gente esse alerta, né? E essa preocupação que é a ortorexia nervosa, para você entender um pouquinho mais. Continue participando pelo 99897.000. Daniela, vou te pedir licença. Claro. Tá bom? Já já eu volto com você pra gente conversar mais. Joia, muito obrigada. A obsessão por dieta, quando as pessoas só pensam e querem se alimentar de forma saudável. A gente está conversando sobre a ortorexia nervosa e com a gente a nutróloga Daniela Costa. Daniela, a gente estava conversando aqui, né, e eu te perguntei, a ortorexia, ela pode levar a alguns outros problemas, por exemplo, bulimia, anorexia, depressão, pode levar? Então, Mônica, na realidade, o mais habitual é que não que ela leve a esses outros transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia. Ela pode começar como esses transtornos começam, que é essa preocupação exagerada com o corpo, com a estética. E a bulimia e a anorexia, geralmente o paciente é preocupado com a perda de peso e ele também tem, muitas vezes, uma alteração da própria imagem, né? Então, começa a haver essa alteração de personalidade e por isso são casos um pouco mais complicados de se tratar e sem um colega psiquiatra para abordar esses pacientes, é mais complicado, o paciente fica mais desassistido. Já a ortorexia, ela pode começar a partir dessa preocupação com o peso, com uma estética saudável, isso tem muita influência da internet, das mídias, das redes sociais, mas ela pode partir para outros transtornos, e aí eu já diria mais psicoemocionais. Então, a depressão, outros transtornos ansiosos, como transtorno obsessivo-compulsivo, até porque a vida dessa pessoa vai ficando muito restrita. O emagrecimento, a perda de peso, pode ser até uma consequência pela restrição alimentar que começa a acontecer de forma tão brusca, né? Ter acesso a esses alimentos ditos saudáveis, sem pesticidas, herbicidas, que não tenham glúten, que não tenham lactose, vai tornando o acesso a eles é mais complicado, né? Para não dizer financeiramente mais inviável. São alimentos mais difíceis, mais caros, até mesmo pela viabilidade, pelo acesso. Então, vão gerando outros problemas, né? E o que a gente vê em consultório é o transtorno de ansiedade aparecendo, até depressão aparecendo. E aí, realmente, a abordagem com um psicólogo e com um médico psiquiatra são ideais e indispensáveis. Essa experiência sua no consultório, Daniela, esse tipo de situação da ortorexia nervosa é mais comum em mulheres mais velhas, em mulheres mais novas, em homens também é comum? O que você percebe dessa realidade? Olha, no consultório, a frequência de ortorexia é maior com as mulheres. Creio que porque as mulheres, até mesmo por serem mães, né, por estarem mais dedicadas, envolvidas com a família, começam a desenvolver essa preocupação com um alimentar saudável, preocupadas com a saúde. Então, o início desse quadro
parece saudável, muitas vezes ele é velado, né? Por essa intenção de fazer o bem, de querer trazer saúde para a família. No caso dos homens, o mais comum é uma preocupação exagerada com aumento de massa muscular, com um percentual de gordura muito baixo, e aí já é uma outra classificação. A gente já costuma dizer, desses casos, em vigorexia, é um outro transtorno que depois a gente pode até falar. Vamos sim. A gente está falando de alimentação saudável, comer saudável, comer de verdade, né? E você viu que o Kelson brincou sobre o pastel de feira. Sim. E aí, que é muito gostoso, né? E aí... E também faz parte, digamos assim, dessa nossa rotina de preocupação com a alimentação, ter esses alimentos, né? Para poder garantir esse equilíbrio, Daniela. É claro. Mônica, comer também é prazer. A gente precisa de ter prazer na vida. Então, eu costumo dizer que hoje o que acontece é um terrorismo nutricional. Eu gosto muito dessa expressão. Verdade. Porque a gente acaba tendo a necessidade de classificar o que é bom, o que é ruim. Esses alimentos ruins, é como se eles fossem proibidos dentro de um plano alimentar, uma dieta saudável, né? E o que a gente vê dentro do próprio consultório são as pessoas exterminando, fazendo uma restrição total desse tipo de alimento no dia a dia. Isso estimula uma compulsão alimentar mais para frente, porque retira todo o prazer dessa pessoa em comer. E comer saudável, se você incluir um pastel de feira na sua rotina semanal, mas ao longo do dia, ao longo da semana, você pratica atividade física, seu sono é adequado, o restante da rotina alimentar são razoavelmente saudáveis. Então, tudo isso faz com que um pastel de feira não se torne um vilão, como é divulgado. Né? Não estou dizendo para se alimentar de pastel de feira com frequência. Dia, não é? Né? O nosso bom senso consegue falar sobre isso. Mas equilibrar prazer com comer, isso é uma necessidade que a gente precisa voltar a divulgar. Né? A gente quer muito isso, esse prazer. É possível, não é? Né? Prazer o tempo todo não é possível, mas dá para se fazer uma adequação. Exatamente. Né? Deixa eu trazer a Keila de Araxá, que está acompanhando a gente. Keila, um grande abraço para você. Obrigada por assistir a gente todas as manhãs, fico muito feliz. O maior problema dela justamente é o quê? A ansiedade. Ela come muito, depois se arrepende de ter comido e fica com aquela sensação, não deveria ter comido. Olha como é que é essa relação com a comida que as pessoas estão tendo hoje, né? Então, nesse caso, não que a Keila, com esse comportamento, a gente já classifica como um transtorno alimentar. Mas é preciso ter cuidado, porque primeiro, para ela não se sentir tão diferente, porque a maioria de nós é assim. Quando a gente come algo que é gostoso, a gente quer continuar comendo, depois vem a culpa. Né? Por que vem esse sentimento de culpa? Por achar que a gente fez algo errado. Então, em primeiro lugar, é ter uma abordagem mais leve com o comer. Né? Se você comeu exagerado, ok, né? A partir de agora e não de amanhã ou de segunda-feira, você começa a ter uma atitude diferente em relação à comida. Agora, quando a gente começa a relacionar muito o comportamento ansioso, né? E até classificar o que é de fato ansiedade, é preciso ter um pouco de cuidado. Dentro do consultório médico é preciso ter um esclarecimento maior sobre o paciente, por isso que essa questão de tratamento individualizado, presença do paciente no consultório é tão essencial, escutar, conversar, fazer uma anamnese bem feita, que seria a avaliação do paciente de uma forma cuidadosa, identifica melhor o que é ansiedade e como isso pode se relacionar com comida, né? A ansiedade faz com que a gente antecipe algumas preocupações que provavelmente a grande maioria não vão existir e a gente quer compensar esse desconforto com algo que é agradável. Comida é uma das coisas mais fáceis de se alcançar para compensar esse desconforto, né? Então é preciso ter equilíbrio e atenção para que esse desconforto, para que esse tipo de comportamento que a Keila nos disse não comece a ser tão frequente e não comece a atingir toda a vida social, né? Toda a vida real dela. Isso é importante. E olha, conte com a gente aqui para a gente trabalhar cada vez mais essa alimentação de verdade e essa relação boa com a comida que a gente deve ter. A gente precisa divulgar isso. Viu? Tá joia. Essa é a Daniela Costa, nutróloga, com a gente aqui hoje, batendo um papo sobre ortorexia nervosa e trazendo esse conselho para que a gente tenha uma relação boa com a comida. Volte sempre, viu, Daniela? Muito obrigada. Bom fim de semana para você. Para você também, Mônica.